Oi, pessoal da Educação Infantil. Bem-vindos a essa sala para vocês receberem especialmente a palestra da Beth Rodrigues, que está aqui comigo agora. Beth, bem-vinda à Semana de Educação Socioemocional 2022. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, Patrícia. É uma honra estar com os professores da educação infantil. Então, eu quero agradecer o convite da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e também da Multirio. Muito obrigada pela parceria, pela oportunidade. Bom, maravilha. Podemos começar então, professora? Pode começar a sua palestra. Pois não. Bom, pessoal, vocês sabem que eu sou apaixonada pela disciplina positiva. Então, hoje, novamente, eu vou trazer algumas ferramentas práticas que, na minha opinião, são muito úteis para os professores da educação infantil. Não sei se vocês sabem, mas eu sou professora há muitos anos e no início da minha carreira eu fui professora de educação infantil por mais de 10 anos. Então, adoro essa faixa etária e sei também, né, como é desafiadora, né, essa faixa etária. Então, eu vou começar fazendo uma breve revisão do que é, afinal, a disciplina positiva, porque talvez alguns de vocês não conheçam. É uma abordagem socioemocional que foi criada pela doutora Jane Nelson lá nos anos 80, e essa abordagem ela tem o foco no desenvolvimento de habilidades de vida. É para nós conseguirmos desenvolver nas nossas crianças cooperação, responsabilidade, habilidade de resolução de problemas, autodisciplina, enfim, né? Todas essas habilidades sociais e emocionais que nós queremos que eles desenvolvam. E essa abordagem ela tem a base teórica na psicologia de Alfred Adler, na psicologia adleriana. Existem já inúmeros livros em inglês sobre disciplina positiva, né, sobre Positive Discipline, e em português também. Já temos mais de 10 títulos. Para vocês, eu recomendo alguns. O Disciplina Positiva, né, um primeiro, de capa amarela. O Disciplina Positiva em Sala de Aula, que é específico para professores. E para quem trabalha, né, com as crianças menores, de 0 a 3, tem um livro específico para crianças de 0 a 3 e outro de 3 a 6 anos. Foram esses os que me inspiraram a trazer hoje uma seleção que eu fiz de algumas ferramentas práticas da disciplina positiva muito úteis com essa faixa etária. Então, vamos lá, que agora eu vou lembrar, né, também dos critérios básicos, de alguns princípios fundamentais dessa abordagem da disciplina positiva. Um deles é a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Então, quando nós falamos em gentileza e firmeza ao mesmo tempo, nós estamos lembrando que é muito fácil a gente ir para os extremos, lembram? Então, ser gentil demais, né, e acabando deixando de ser firme, ou ser firme demais, até autoritário e deixando de ser gentil. Se a gente foca só na gentileza, a gente talvez esteja só focando na liberdade, nas escolhas. Se a gente foca só na firmeza, a gente está focando só na ordem, na responsabilidade, nada de liberdade. Então, quando a gente quer ter liberdade e ordem, né? Quando a gente quer ter firmeza e gentileza ao mesmo tempo, a gente usa alguns princípios, como, por exemplo, esse que eu estava mencionando, do respeito mútuo, de conseguir trabalhar através de uma conexão à correção. Então, vou explicar melhor esse conceito também da conexão. Lá atrás, Adler, né, e depois a doutora Jane Nelson e outros autores da disciplina positiva observaram que esse é um princípio de todas as pessoas. Todo mundo quer se sentir pertencente e também importante. Todo mundo quer ter aquela sensação de eu faço parte, eu conto, eu sou ouvido, eu sou amado. Imaginem os seus alunos. Eles também querem. Será que eles se sentem assim em outros ambientes que não a nossa sala de aula? Muitas vezes não, infelizmente. Então, esse sentimento de eu conto, eu faço parte, eu sou aceito, eu sou amado, eu sou ouvido, e também de eu sou necessário, sou útil, eu sou importante. Eu faltei e perceberam que eu faltei. Eu estou triste e perceberam que eu estou triste. Eu estou com medo e perceberam e vieram me acolher, sabe? Então, isso para uma criança pequena é vital, é fundamental, é uma necessidade básica.
quando a gente responde às necessidades básicas dos nossos alunos, nós estamos desenvolvendo um apego seguro, uma conexão, um vínculo. Então, um jeito de educar é antes a gente garantir essa conexão, através da gentileza. Vou dar alguns exemplos. Nós podemos ter o cuidado de nos abaixarmos para ficarmos com os olhos na altura dos olhos dos nossos alunos, porque vocês sabem que as crianças pequenas passam o dia inteirinho assim, ó, com o pescoço assim levantado. São poucos os adultos que se dão ao trabalho de se abaixar para ficar com os olhos na altura deles. E isso, gente, faz toda a diferença para estabelecer conexão com os pequenos. Eu sei que no dia a dia, com uma turma grande, isso não é possível, porque, né, você está lá em algum lugar de pé. Mas veja, é por isso que nós temos na sala de aula de educação infantil tantos momentos como a hora da roda, em que todos nós estamos sentados em roda no chão. Ou colocamos as crianças em cadeirinhas, em roda também, para que possam se ver, e a gente também, numa cadeira. Então, ou às vezes na interação individual com aquele aluno ou aluna, a gente tem esse cuidado de se abaixar e ficar ali olho no olho. Só isso já garante um tom de voz respeitoso, que é necessário e importante. Para a gente não ficar, né, desgastando aqui as nossas cordas vocais, para a gente também manter aqui um equilíbrio, um autocontrole. Estamos cuidando também da nossa saúde mental. Então, por que se desgastar? Então, esse tom de voz respeitoso, calmo, essa postura empática, de escuta, perceber, tentar descobrir qual é o sentimento do seu aluno, da sua aluna, o que está acontecendo, passando, e até validar esse sentimento. Puxa, eu estou vendo que você está frustrado, você queria ficar mais tempo no parquinho. Puxa, eu estou vendo que você está preocupado, está com medo. Não tem problema, a gente pode ficar aqui sem perigo, sabe? Então, validar qualquer que seja o sentimento da criança, sem minimizar, sem culpar, né? Assim, mas de uma forma acolhedora mesmo, você está conseguindo se conectar. Então, mencionei algumas formas, né? O tom de voz, o olho no olho, essa acolhida, o validar o sentimento. Essas são algumas formas para estabelecer a conexão com esse aluno. Talvez até um toque, né? Um toque físico, essa demonstração de afeto, um sorriso no rosto. Receber os alunos na porta da sala de aula, recebê-los com um sorriso, com um bom dia, com um cumprimento, já muda a energia da sua aula, o clima de aprendizagem, o ambiente da sala de aula. Só isso já pode tornar o seu dia mais leve e mais agradável. Outra forma, né? Porque aí você está pronta para dar limites, ensinar até, se necessário, saber dizer não. Um não com dignidade, com respeito. Um não que vai ensinar às crianças as regras que existem. E isso, gente, pode ser feito imediatamente, junto. É quando a gente consegue colocar na prática a gentileza e a firmeza ao mesmo tempo. Então, a gentileza através dessas formas de conexão. E a firmeza dando os limites, ensinando o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Aliás, uma dica aqui. A gente tem uma tendência a sempre falar o que não fazer. Não façam isso, não façam aquilo, não façam aquele outro. Mas as crianças não ouvem o não. Eles acham até uma boa ideia quando você fala, né? Não saia correndo. Correndo? Que boa ideia, não tinha pensado nisso, vou sair correndo. Então, é muito mais eficaz que a gente fale as frases no afirmativo, que a gente fale o que eles podem fazer, o que nós esperamos, né, que eles façam. Bom, então já falamos um pouco sobre conexão, que é um princípio válido básico da disciplina positiva, a gentileza e a firmeza, o respeito mútuo. Eu queria lembrar que essas crianças, né, filhos da pandemia, muitas delas estão durante 2 anos, gente, numa situação que a gente não sabe exatamente qual era nas casas deles. Então, vamos também ter um olhar empático, especialmente para as crianças de educação infantil, porque algumas dessas crianças podem ter estado num lar onde algum adulto fazia tudo por elas e para elas. Então, elas foram muito protegidas, muito mimadas, sabe? Super protegidas, e elas não desenvolveram habilidades.
Por exemplo, crianças que estavam sendo alimentadas, que eram trocadas, vestidas, que não tinham muita oportunidade para fazer as coisas, muita autonomia. Então, isso, vocês podem ter hoje alunos que são dependentes, alunos que nunca ouviram um não, que vão ouvir o primeiro não de nós, professores, na sala de aula, que não estão acostumados a compartilhar tempo, atenção, espaço, nem sequer um brinquedo, um objeto com ninguém mais, né? Ou vocês podem ter tido crianças que estavam num ambiente pouco saudável, sabe? Talvez agressivo, porque todos nós, adultos, sofremos nessa pandemia. Então, vai saber, né, quais foram os sentimentos, que tipo de ambiente. Por exemplo, pais e mães que estavam com muito medo, com pânico, ou muito tristes, em luto, em depressão, ou mães que talvez estivessem também sobrecarregadas, né? Nós sabemos bem sobre do que eu estou falando, e essas crianças talvez tenham sofrido até a agressividade, gritos, tapas, violência física, emocional. Então, é muito importante. E nem podia deixar de mencionar o caso das crianças que talvez tenham sido negligenciadas, que foram colocadas de lado mesmo, esquecidas, desprezadas. E essas crianças negligenciadas vão trazer essa resistência, essa revolta, esse medo, essa insegurança para a sala de aula. Então, é muito importante que a gente tenha, especialmente nesse momento, nesse ano de 2022, esse olhar empático, essa escuta empática, que a gente tenha muita paciência com a heterogeneidade, né, com a diversidade de criação que os nossos alunos vieram. Mas não é momento de buscar os culpados, de apontar os dedos e responsabilizar os pais. É momento de olhar para o futuro, de fazermos o nosso melhor para que a gente possa desenvolver habilidades socioemocionais nas crianças pequenas. Então, eu vou mencionar algumas outras que a gente pode utilizar com as crianças pequenas. Uma delas, fundamental, é a supervisão. Porque, gente, eles são rápidos, eles são agitados. Talvez até tenham ficado um pouco mais, vamos dizer, presos, né? Encurralados nesse tempo de pandemia e não tenham exercitado toda a sua energia, o pular, o correr, o brincar, o gritar, né? Enfim, trepar nos objetos, no pula-pula, enfim, todos a coisa do parquinho, a gente não sabe exatamente se tiveram essa oportunidade de usar a sua energia. E pode ser que agora, na escola, eles queiram fazer isso, ainda mais que eles estão muito felizes de estarem encontrando os amiguinhos, de conhecendo novas crianças também. As crianças adoram encontrar os amigos. Então, a nossa supervisão é para tudo, é aquela história de ter olho mesmo, de estar muito atenta, muito focada nas crianças, porque, afinal, o que importa mais, o ensino ou a aprendizagem? Nós sabemos que é a aprendizagem. Então, se o nosso foco é a aprendizagem, o nosso foco são os nossos alunos, nós vamos garantir a segurança deles, né? Então, vou dar um exemplo aqui bobo, assim, uma tesoura fora do lugar. Se você virar de costas, em questões de segundos, essa tesoura pode estar cortando o cabelo de algum amiguinho, né? Um objeto qualquer ali mais perigoso com uma criança pequena, ela pode colocar, sei lá, mastigar, estragar, porque eles são exploradores. Eles são criativos, eles estão querendo conhecer o mundo. Então, é natural que as crianças, né, estejam, assim, sempre explorando. E aí a gente entra com a supervisão, com esse nosso olhar atento, com esse nosso acompanhamento. Lembrando que eles fazem o que eles aprendem com nós, né? Então, a gente pode e deve sempre lembrar de ser um exemplo. Por exemplo, essa história de parem de gritar não funciona, né? Porque o que eles estão vendo é um adulto descontrolado, um adulto que está querendo impor o seu poder ali pelo grito. Então, eles entendem que essa é uma forma válida de comunicação, o gritar, tá?
Então, a gente sempre... Aliás, uma das queixas mais comuns com as crianças dessa faixa etária, que os professores e pais também reclamam, é que eles são birrentos, né? São manhosos, são mimados, são folgados, são, né? Então, eles têm aqueles ataques de birras, aqueles ataques de raiva. Como lidar com isso? Acho que o primeiro passo é com aquela escuta e com aquela observação empática, observar como é que eles estão. Como é que eles estão, por que eles estão demonstrando isso? É uma raiva? É uma tristeza? É um medo? É uma insegurança? O que está por trás daquele comportamento daquela criança? E aí, quando você consegue de verdade entrar no mundo da criança, olhar, né, com outro olhar, pela perspectiva do olhar da criança, do por que será que ela está tendo esse comportamento, porque, gente, vamos aqui usar uma metáfora muito conhecida, é aquela do iceberg, lembram daquela montanha de gelo? A ponta do iceberg é o que a gente só enxerga um pouquinho, né? Só a ponta lá. O que a gente não enxerga, 90% daquela montanha de gelo está submersa no oceano. O que a gente não enxerga são as verdadeiras crenças, são os motivos, são as razões pelas quais a criança está tendo aquele comportamento, que é um comportamento baseado em crenças, né? Então, por exemplo, essa criança pode estar tendo uma necessidade não atendida, pode ser medo, fome, tristeza, raiva, insegurança, pode ser ciúmes, pode ser vergonha, porque não sabe fazer coisas que os colegas já sabem fazer, como, por exemplo, escrever o próprio nome. Enfim, a gente não sabe exatamente. Pode ser uma frustração. Puxa, eu queria tanto aquele brinquedo que está na mão do meu coleguinha, eu queria tanto continuar aqui no parquinho e não ter que voltar para a sala de aula, né? Então, ela tem um ataque de raiva porque queria continuar no parquinho, não quer ir para a sala de aula. É uma criança que talvez não esteja acostumada com o não, com o limite, com a rotina, com a regra. Então, eu quero trazer uma outra sugestão que vocês já conhecem, certamente já utilizam, que é o quadro de rotinas. É termos em sala de aula um registro de todas as principais etapas, né, do dia a dia das crianças da educação infantil. Vou dar alguns exemplos. A minha recomendação, né, que é inclusive dada da disciplina positiva, é a gente fazer um quadro com as crianças. E nada melhor nessa faixa etária do que tirar foto deles fazendo as ações. Então, com o nosso celular, a gente organiza ali aqueles momentos do dia a dia mesmo e vai fotografando. Garanta que tenha pelo menos, em alguma foto, todas as crianças da sua turma apareçam, né? Não vai correr o risco, eu vou tirar essa foto, faltaram tantos. Não, tenta ser um dia que estão todos presentes, que você tenha foto de pelo menos todos os alunos, ou grupinhos, né? Então, por exemplo, a hora da roda. Tem uma foto com todos da hora da roda, uma foto completa. A hora que eles estão lavando as mãos, tem uma foto lá de algumas crianças lavando as mãos. A hora que eles estão tomando lanchinho, de outras crianças tomando lanchinho. Uma foto deles no parque, né? Brincando lá nos brinquedos. Tem uma foto deles no parque, uma foto dele. E assim, vocês podem escolher uma aula específica, né? Que eles estão ali fazendo aquela aula. E aí, essas fotos, vocês podem imprimir as fotos de um tamanho grande, né, visível, colocar num saquinho plástico e junto com as crianças na hora da roda, colocar essas fotos todas nos saquinhos no chão e junto com elas elaborar qual a ordem, qual é a sequência. E aí eles vão percebendo que horas que a gente lava a mão, antes ou depois do lanche, que horas que a gente vai para o parque, antes ou depois do lanche, por exemplo, né? Que horas que... E assim, eles vão percebendo, aprendendo que existe uma rotina, existe uma sequência. E é lógico que todas as crianças querem mais passar o tempo todo no parque, no parquinho, brincando, pulando, correndo, se divertindo. Agora, isso não é possível. Existem momentos, né, em que eles precisam estar em outras atividades. E não preciso também hoje
me estender na importância da rotina na vida de uma criança. Vocês sabem disso, toda a segurança, toda a regularidade, previsibilidade. As crianças aprendem também sobre gerenciamento de tempo, sobre organização. Isso acalma, isso traz tranquilidade, porque sabem o que vai acontecer. Inclusive, você pode verbalizar. Assim que, adoro essa expressão, ela é poderosíssima. Assim que vocês acabarem de lanchar e retirar e recolher os objetos, né, utilizados, ou jogar no lixo e tudo mais, nós iremos para o recreio. Assim que todos guardarem os brinquedos, nós sairemos da sala. Assim que todos estiverem sentados na roda, eu começo a contar a história. Por exemplo, então não é uma ameaça, não é se vocês não sentarem eu não vou contar a história, é o assim que. Então você está ensinando para as crianças sobre esse gerenciamento de tempo, ao mesmo tempo que você está trazendo essa calma, né? Você está dizendo, vai acontecer o parque, vai acontecer a história. Só que antes nós temos essa responsabilidade. Então, a responsabilidade, né? Como é que é a história? Não sei se vocês tinham isso em casa. Na minha casa era assim: primeiro o dever, depois o prazer. Então, primeiro tinha que fazer a lição de casa, depois podia brincar e relaxar. Então, essa história, isso a gente tem que trazer no nosso planejamento. Né? Momentos que se alternam, momentos de concentração individual, momentos de trabalho em grupo, momentos de calma, né? Então você traz uma história, uma música, porque, gente, ensinar as crianças a se acalmar é outra ferramenta poderosíssima da disciplina positiva. Ensiná-los a respirar fundo. E a gente aproveitar e fazer essa pausa para nós, algumas poucas respirações profundas junto com os alunos, nos acalma, nos dá também essa tranquilidade para seguir em frente, sabe? Então, ensinar as crianças a respirar fundo, a imaginar uma florzinha e sentir o cheiro da florzinha, depois imaginar uma velhinha de aniversário e a gente assopra essa velhinha, e assim a gente vai ensinando as crianças, né? O movimento que nossa barriga faz quando a gente enche de ar, né? Quando a gente inspira, e depois quando a gente esvazia, como ela se recolhe. E isso tudo é muito concreto para as crianças e muito sábio, importante de ser ensinado, né? A importância também de parar, ficar quietinho, talvez até também de deitar um pouquinho para se acalmar, ter aquele momento do descanso, assim, coisinha pouca, né? Porque eles vão dormir também. Bom, no caso dos pequenos, dependendo se, né, da situação, tem a necessidade da sonequinha mesmo, né? Bom, então, música que acalma, histórias. Então, existem algumas atividades que acalmam e que a gente pode intercalar com aquelas mais agitadas, uma música mais agitada, um jogo, uma brincadeira, uma coisa que eles vão pular, que eles vão, né, até talvez falar mais alto, cantar junto. Então, as brincadeiras precisam fazer parte do nosso dia a dia. Esse humor, esse lúdico, trazer a fantasia, a imaginação, o teatrinho, isso tudo é o que vai ser, as crianças, vocês sabem, brincar é o trabalho da criança. Então, vamos trazer isso. Aliás, muitos dos ataques de birra, né, muitas das situações podem ser resolvidos com algumas estratégias que eu vou mencionar agora, algumas ferramentas. Uma delas é o distrair e redirecionar. É quando você consegue tirar a atenção da criança, chamando a atenção para outra coisa. Às vezes pode ser até olha só o que eu tenho aqui. Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo? Então você entra ali com uma brincadeira, chamar atenção para um som, para uma novidade. Eu trouxe uma coisa. Quando eu era professora na educação infantil, gente, eu levava uma mala toda colorida, pintada, sabe, com estrelas, tal, e eu mostrava para os meus alunos essa mala. E eu todos os dias trazia alguma novidade na hora da roda, né? Alguma novidade dentro daquela mala. Às vezes era só um pedaço de papel com uma ilustração.
Às vezes era um objeto que a gente depois ia usar na aula, como, por exemplo, uma corda, para depois ensinar as crianças a pular a corda. E assim, várias, às vezes era um fantoche, que depois tomava vida, né? Ganhava vida na minha mão e conversava com as crianças. Então, vamos aproveitar que essa faixa etária é tão agradável, ela pode ser tão gostosa, tão prazerosa, porque, gente, a gargalhada das crianças nos reenergiza. Então, por que a gente não aproveita e torna a nossa sala de aula um ambiente agradável para nós também? Sabe, vamos brincar com as crianças, vamos nos divertir, vamos focar, né, dar atenção para elas. Eu queria mencionar, além do distrair e redirecionar, do humor, do brincar que eu mencionei, uma muito importante: agir sem falar. Porque eu não sei se vocês já perceberam, nós falamos demais, né? Aliás, está quase acabando meu tempo aqui, eu já vou parar de falar já já. Ó, nós falamos demais e as crianças não prestam atenção no que nós falamos, elas prestam atenção no que nós fazemos. Então, aquela história do parem de gritar não funciona por causa disso, porque eles estão olhando o que a gente está fazendo e eles, é assim que funciona, é assim que a gente consegue atenção. Então é assim que eu tenho que fazer, gritar. É o que eles aprendem com a nossa ação, porque eles aprendem muito mais com a nossa ação do que com as nossas palavras. Então, tem hora que a gente ou fala só uma palavra, brinquedos, mão, ou a gente usa gestos, sabe, ações. Pega aquela criança que está fora da roda pela mão e traz ela com calma e paciência e respeito para dentro da roda. Né? Outra poderosíssima são as escolhas limitadas. Vocês conhecem? Quando a gente oferece duas opções que sejam razoáveis e respeitosas para você, adulto, você que escolhe as opções, e você oferece para aquela criança. Agora é hora da roda, todos estão sentados. Você quer se sentar desse lado ou desse lado, Joãozinho? E aí você dá a opção para a criança. Eu não quero sentar em lugar nenhum. Joãozinho, então eu vou te dar outras opções. Você pode sentar aqui na roda, no lugar onde você quiser, junto com seus amigos, ou você pode ficar aqui, nesse cantinho aqui, em silêncio, porque eu já vou começar a história. E você faz alguma atividade motivadora, interessante, que esse aluno, naquele lugar onde ele está, não consegue enxergar, né? Aquele livro de histórias. E aí, quem sabe, ele se motiva a vir. Mas vejam que as escolhas limitadas são muito respeitosas, porque qualquer uma das duas opções que você oferece, você vai ficar confortável que a criança aceite, tá? Bom, eu acho que nós já falamos várias ferramentas práticas da disciplina positiva. Eu gostaria de, novamente, recomendar, né, os livros dessa série tão acolhedora, tão útil e tão eficaz, porque trata-se de uma abordagem, como eu disse no começo, que é não punitiva e também é não permissiva. A gente consegue, com habilidade, ser gentil e firme ao mesmo tempo. E aí estabelecer essa conexão, essa ligação com os nossos alunos e termos o que a gente quer, que é um relacionamento, um clima de sala de aula de aprendizagem, encorajador, respeitoso entre todos e eficaz, onde há de verdade a aprendizagem. Termino assim a minha fala, não sei se tem alguma pergunta, Patrícia. Tem, professora Beth, muita pergunta aqui, e é muito bacana a sua fala, porque o que a gente constrói assim na sala de aula, as crianças levam para a vida, é uma postura que vai levar para o futuro delas, um futuro bem melhor, um ambiente, um mundo melhor que a gente está construindo dessa forma, né? Exatamente. Primeira pergunta, qual é a melhor ferramenta da disciplina positiva ou estratégia que você indicaria para casos de repetição de comportamento agressivo, como crianças que mordem ou batem sempre no coleguinha? Eu vou mencionar uma que eu utilizei inúmeras vezes e eu fui muito criticada por alguns colegas. Então, essa é uma polêmica, tá? Mas eu vou trazer de uma experiência pessoal. O abraço. E vocês devem estar pensando, né? Que foi a crítica e vamos dizer, a
a rejeição, né, de alguns colegas que na época viram eu fazendo isso com uma criança que estava querendo novamente agredir com as mãos, morder, bater, chutar, não só em colegas, mas também em professores. Ao abraçar essa criança, e aí você tem que tomar muito cuidado como você vai abraçar essa criança, o meu cuidado, meu objetivo foi acalmar, conter, criar um momento de pausa, tanto para a criança não machucar outras pessoas, para também não se machucar. Porque, às vezes, nesse descontrole emocional, essa criança pode bater a cabeça, ela pode se debater no chão, pode jogar objetos, quebrar, pode ser bem perigoso mesmo, bem agressivo. Então, o abraço ele tem essa dupla função de conter, né, só que você não contém com raiva, você não contém, porque tem que tomar cuidado, senão a gente está sendo agressivo também, não é isso. Por isso que é o abraçar. Mas é um abraço que você, junto com as suas pernas, abraçam também. Você, talvez sentada, né, possa com as pernas abraçar as pernas da criança e com seus braços abraçar o tronco e os braços da criança. Uma coisa que eu particularmente uso, que é muito eficaz, né, que eu já usei algumas vezes, é balançar um pouco, bem levemente, essa criança nesse abraço. E, se possível, isso tem que ter um autocontrole muito grande, não falar nada, ou só falar, respira comigo, e respirar profundamente junto com essa criança para ela aprender a respirar. Talvez funcione, talvez não funcione. Essa é uma ferramenta, tá? Por que às vezes funciona? Porque essa criança está realmente sem saber se acalmar. Ela não sabe, ela não tem. Vamos lembrar que o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelo controle das nossas emoções, só se desenvolve, gente, aos 25 anos. Então, esperar que uma criança tenha autocontrole, autorregulação, autodisciplina e que saiba, né, se manter calma, se nem os jovens conseguem, porque o córtex só vai se desenvolver aos 24, 25 anos, né? Então, isso é irracional, é uma ilusão. Então, a gente ensina as crianças a se acalmarem, a gente ensina as crianças a respirarem fundo, a gente ensina as crianças a pararem, sabe, a perceberem depois, né, que a temperatura do corpo mudou, que aquela raiva que traz aquele calor já, né, para perceberem que aquela sensação de coração batendo mais forte, também a gente consegue acalmar. Isso vale para os adultos, né? Vocês sabem, é a tal da pausa positiva, que nós todos precisamos fazer. Sabe aquela situação que o professor para e não fala nada? A molecada está ali aprontando, né? Está ali falando um monte e você só está observando, lógico, pela questão da segurança, mas você não fala nada, você fica parado, só imóvel. Costuma funcionar também, às vezes, né? Então, essa é a outra opção. Outra opção é tirar aquela criança mesmo daquele local e levá-la para outro local, para um banheiro, né? Para outro local, para outra sala de aula, onde ela esteja sozinha, onde ela não seja perigoso o contato dela com outras crianças. E aí, nesse local, esperar mesmo um tempo, só depois falar. Ficar falando com a criança enquanto ela está desequilibrada, né, descontrolada emocionalmente, não funciona, não adianta nada. Então, espero ter mencionado aqui algumas possibilidades. São ótimas dicas para os pais também. Então, por isso que a minha pergunta nós. é: quantas vezes eu me vi falando como mãe para minha filha, no meio de uma discussão, já ela adolescente, aquela coisa, aquele, né, calor, aquela emoção, tal, e eu falando assim:
melhor a gente parar aqui e a gente vai se acalmar, você vai para o seu quarto se quiser, eu vou para o meu, vou me acalmar, depois a gente volta nesse assunto. Porque, gente, resolver problemas com a cabeça fervendo, né, com os ânimos alterados, não vai dar coisa boa, né? A gente não vai saber resolver com eficácia, com razão, não vamos conseguir utilizar a parte superior do nosso cérebro, né? As nossas funções cognitivas superiores, não vamos conseguir avaliar, pensar em soluções. Então, depois que todos se acalmarem, aí sim, você pode perguntar para a criança, por que aconteceu aquilo? E, ó, se calar para ouvir o que essa criança tem a dizer. Dar a oportunidade dela dizer, expressar o que ela estava sentindo, por que ela fez o que fez, né? E aí validar o sentimento. Puxa, eu entendo, você ficou muito frustrado porque o seu coleguinha pegou o brinquedo da sua mão e quebrou o brinquedo, por exemplo. Isso não é motivo para chutar ninguém. Então, você é gentil acolhendo aquele sentimento, e é firme, ensinando aquela criança que certos comportamentos não são adequados. Agora, se a criança pode até dizer, minha mãe chuta, meu pai chuta, minha avó chuta, não sei o que, grita, bate, faz, acontece. Aqui, nós não fazemos isso. E quando a professora fala que nós não fazemos isso, ela tem que ser um exemplo de realmente não fazer isso, né? Você falou aí dos pais que também fazem assim. Então, a pergunta é como é que a gente envolve os pais da educação infantil? Como é que a gente pode fazê-los entender a importância de trazer a criança para a escola e participar da vida escolar dela? Eu tenho uma ótima notícia para os professores de educação infantil. Vocês já repararam que os pais mais interessados, as famílias mais interessadas são justamente os da educação infantil? Que quando tem um evento, uma oportunidade, né, de encontrá-los, são os pais que mais comparecem, os que mais são interessados. Então, eu acho que realmente sempre acolher esses pais também, demonstrar essa empatia para esses pais também. Gente, não foram fáceis esses 2 anos, né, de pandemia. Foi fácil para ninguém, não está sendo fácil para ninguém. Então, ao invés da gente encontrar aquele pai, aquela mãe e reclamar do comportamento desafiador do filho, né, dizer, seu filho hoje fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, puxa, isso é tão desagradável, que tal falar coisas positivas, né? Seu filho já consegue segurar no lápis direito. Seu filho já reconhece as letras do seu próprio nome. Seu filho hoje compartilhou um lanche com um coleguinha. Seu filho, sabe? Então, falar, observar coisas positivas, compartilhar coisas positivas, isso acolhe. E criar oportunidades de conversa, de troca, chamar os pais para uma conversa, se possível, até com a criança. Às vezes não, dependendo, né, do assunto, mas dar oportunidade de escuta, porque às vezes esses pais têm algo importante para compartilhar com a gente e a gente não dá essa oportunidade de conhecê-lo, saber o que está acontecendo. A gente pode até demonstrar que o nosso foco, o motivo dessa reunião, não é para apontar os dedos e buscar culpados e procurar os erros, é para aprender com os nossos erros, é para buscarmos juntos soluções, sabe? Então, eu acho que a parceria com pais e mães parte dessa demonstração de empatia e de foco em solução, de que nós todos queremos o melhor para aquela criança, seja ele nosso aluno ou nosso filho. Com certeza, professora Beth. Bom, nosso tempo acabou. Gostaria, então, que você se despedisse desse nosso encontro. Se você me permitir, eu gostaria de divulgar o meu Instagram, é o @Disciplina Positiva Brasil, porque lá eu estou sempre postando informações sobre educação, sobre criação de filhos, sobre sala de aula. Então, muitos posts são para pais, mães e profissionais da educação. E então, eu agradeço novamente a oportunidade, obrigada pelo apoio da Multirio, obrigada pelo convite, Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. É um prazer estar com vocês. E aguardo aí comentários, feedbacks. Por favor, eu vou fazer também um post, até vou fazer um print agora aqui da tela,
Deixa eu ver se eu consegui fazer um print aqui da tela, porque eu depois vou fazer um post sobre esse nosso encontro. E quem puder lá comentar o que achou, trazer alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição de vocês. Maravilha, professora Beth. Muito obrigada pela sua palestra, viu? Até a próxima. Até a próxima. Hein? Vão ficar disponíveis nos canais. Até a próxima. Obrigada. Até. Bom, e assim a gente encerra os webinários da Semana da Educação Socioemocional 2022. Obrigada a vocês que participaram aqui com a gente, viu? Agora é continuar aí a sua formação na escola e não deixem de avaliar a CESEM 2022, ok? O link está aqui na descrição do vídeo e vai ficar aberto até o dia 15 de abril. Aí você pode também confirmar sua participação através do preenchimento desse formulário, ok? Bom, e vale lembrar que todos os webinários da CESEM vão ficar disponíveis nos canais da Escola de Formação Paulo Freire e da Multirio no YouTube, viu? E assine também os canais, aproveita lá e assina e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E que essa semana seja uma inspiração para novas propostas durante todo o ano letivo. A gente deseja que o desenvolvimento socioemocional dos alunos aconteça de forma orgânica em cada aula, atividade e proposta, criando um gostoso vínculo entre os alunos e a escola e o importante vínculo entre a família e a escola. Tudo para promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos nossos alunos. Vocês seguem daí realizando as atividades propostas na pasta CESEM nas escolas e compartilhando com a hashtag CESEM 2022. Uma linda CESEM para todos. A gente se vê numa próxima vez.